Mas tem mais um outro aviso. Eu fui informado que esse livro Pregação Bíblica do Haddon Robinson, ele está em falta no mercado, nas editoras, para vender, né, nas livrarias. Então, é o seguinte, recentemente foi lançado um livro em português chamado Pregação, do John MacArthur, que na verdade não é dele, é da equipe de professores de pregação do seminário dele, ok? Se você quiser, o irmão Neném vai providenciar já para esses dias. Ele tem bastante, ele é da editora Peregrino, então ele ainda está com bastante tiragem. Se você quiser, você pode ler esse livro também, ok? Ao invés de ler o Pregação Bíblica, você lê esse. A diferença entre os dois é que o Pregação Bíblica, ele é mais focado na homilética em si, então ele é mais técnico, e esse do John MacArthur, ele é mais integral. Ele tanto fala da vida do pregador, como ele fala do estudo do texto, ele fala da organização do sermão, e ele fala de oratória também, da entrega do sermão. Inclusive, o capítulo que fala de oratória foi escrito pelo próprio John MacArthur, e é um capítulo excelente. Eu gostei muito desse capítulo. John MacArthur é um excelente orador, as dicas que ele dá lá são extremamente relevantes, tá bom? Então, eu até gostei dessa mudança. Se você puder, inclusive, se você puder escolher os dois, escolha esse do John MacArthur, que foi recentemente lançado, ok? Inclusive, para os alunos do curso de pregação online, aqueles que vão fazer o curso de pregação no sistema integrado, se vocês puderem também adquirir e fazerem a leitura dele, ele já pode contar para as matérias de homilética, de estudo bíblico, de oratória, tá ok? Então, está dado aqui o aviso. Bem, pessoal, na aula passada nós estudamos sobre fluxograma. Como eu disse a vocês, esse é o método que eu pratico, certo? Então, primeira coisa que eu acredito que seria muito vantajoso para você, para o seu estudo, para a eficácia do seu estudo, uma vez que você se aproxima do texto, você precisa entender qual é o argumento do texto, qual é o raciocínio daquele texto. E para isso, o fluxograma, ele capacita você, ele ajuda você a entender qual é o raciocínio de um texto, qual é o argumento que está sendo traçado ali. Porém, quando você termina o fluxograma, você analisa o seu fluxograma, você faz tudo aquilo, seria agora um equívoco da sua parte se você pulasse do fluxograma já para escrever o seu sermão, ok? Por quê? Porque o fluxograma não é um método de estudo em si do texto. Ele não vai trazer para você o significado do que está sendo dito ali. Ele vai ajudar você a entender qual é o argumento. E lembre-se que eu mencionei a vocês que em todo o processo de comunicação, tanto na fala quanto na escrita, a primeira coisa que nós fazemos é sempre entender o argumento, o raciocínio da pessoa, certo? Quando há algo no texto ou na fala que você não entende, aí você vai fazer uma pesquisa, você faz algum tipo de pesquisa para que você entenda melhor. Por isso que eu entendo que, fazendo o fluxograma, você entende qual é o argumento, o raciocínio. Mas o seu segundo passo é agora estudar o texto. Você agora vai procurar entender qual é o significado daquele texto, o que está sendo dito ali. Então, não pule do fluxograma para o sermão. Não é porque você já achou o esboço do sermão que você já pode começar a escrever o seu sermão. Por quê? Porque você precisa entender o texto. Veja bem, digamos que você vai pregar em Romanos capítulo 5, versículos 1 e 2. Você precisa entender o que é paz de Deus. Temos paz com Deus. Que paz é essa que o apóstolo Paulo
está falando. Depois nos gloriamos na esperança da glória. Que esperança é essa? O que é isso que o apóstolo Paulo está se referindo? Quando o apóstolo Paulo diz justificados, o que ele quer dizer por justificado? Qual é o significado dessa palavra? Então, esse é o processo que você precisa começar a fazer uma vez que você tem o fluxograma. E então, pessoal, eu vou apresentar para vocês aqui uma metodologia de estudo do texto. Essa metodologia não foi desenvolvida por mim, ok? Ela foi desenvolvida em um livro chamado Vivendo na Palavra, de Howard Hendrickson, e é um livro excelente. Eu gosto de dizer que esse é um livro que não é um livro de ler, é um livro de ter, ou seja, não é um livro que você pega da biblioteca, lê e devolve para a biblioteca, você precisa ter na sua casa. Não é que você precisa pegar da biblioteca e nunca mais devolver, certo? Mas você vai numa livraria, você entendeu isso, né? É bom fazer esses destaques para não ser mal entendido, né? Você vai na livraria e compra esse livro, ele é da editora Batista Regular, ok? Então, é a metodologia ensinada pelo livro Vivendo na Palavra, ok? Vivendo na Palavra, de Howard Hendrickson, é uma metodologia fácil, simples, que você memoriza com facilidade e que vai direto ao ponto. Então, não tem aqui nenhuma sequência difícil de estudo, nem nada, ok? E a metodologia do Hendrickson, ele é baseado nos degraus vitais para o estudo bíblico. Ou seja, como uma escada, você tem os 3 degraus. Assim como uma escada, você precisa subir degrau por degrau. Você não pode pular, porque você pode acabar tropeçando se você pular de degrau. Então, quando você vai estudar o texto bíblico, você tem que seguir essa sequência. E saibam, pessoal, que essa sequência colocada aqui, ela não é uma sequência à toa. Ela é uma sequência que observa como funciona o nosso raciocínio, o raciocínio humano, ok? Então, isso é uma sequência lógica, que obedece às leis da lógica. Então, o nosso raciocínio, ele funciona da seguinte forma, e vocês vão ver, à medida que a gente estuda, que, de fato, quando você vai estudar um texto, você precisa subir cada um desses degraus, certo? Voltando aqui, desculpe. Então, o método ensinado nesse livro, Vivendo na Palavra, ele pode ser resumido como sendo o método OIA. Ok? Então, você tem o OPA, lá no fluxograma, você tem o OIA, aqui no estudo bíblico, e quando nós chegarmos lá na homilética, você tem o ECA. Então, é o OPA, o OIA e o ECA. Então, você vai estudar o texto bíblico pelo método OIA. Você precisa observar o texto, depois você precisa interpretar o texto e, por fim, você precisa aplicar o texto. Quando você for estudar o texto, você precisa observar, interpretar e aplicar. Então, vamos começar aqui com o primeiro degrau, que é o degrau da observação. A importância da observação se dá pelo fato de que uma observação errada do texto conduz a uma interpretação errada do texto. Por observação, pessoal, basicamente o que está querendo ser dito é você saber o que está sendo dito naquele texto. Então, o que está sendo dito ali? Isso é observar. É como você chegar na rua e presenciar uma placa. Você observa a placa. Você vê que placa é aquela. Quais são os símbolos que se encontram ali. Então, a observação é a mera identificação do que está ali naquele texto. Então, o fluxograma, ele faz parte do processo de observação. Você está identificando qual é o raciocínio que está sendo colocado ali naquele texto. O fluxograma
não faz parte da interpretação, mas da observação. Quando você observa errado um texto, você vai interpretar errado aquele texto. Então, se você não sabe o que aquele texto está falando, se você não sabe o que está sendo dito ali, você vai interpretar de maneira errada. Vocês lembram daquele caso que ficou muito famoso, do pastor que adulterou? Lembram? Que ele, então, disse que, leu no texto lá do profeta Oséias, se eu não me engano, que Deus diz lá, vai, toma uma mulher e adultera, como tua companheira, e adultera. E aí o repórter disse assim, não, mas olha, tem um acento, e adúltera. Então, qual foi o problema? Então, ele aplicou, não foi, o texto, com base numa interpretação do texto que foi equivocada, porque ele não observou. Ele não observou que ali tinha escrito adúltera e não adultera. Certo? Então, veja que a observação errada conduz a uma interpretação errada do texto. Aplicou. Veja os textos abaixo e perceba como a falta de observação implica em erro de interpretação. Certo? Então, se alguém tem uma Bíblia, por favor, abra aí Mateus capítulo 19. Então, vamos fazer assim, o Romário, abre em Mateus 19, versículos 1 a 9, e o Robert, abre em Mateus 22, versículo 23. Deixa-me abrir aqui também, Mateus capítulo 19. Nós não vamos ler o texto todo, né? Mas eu vou pedir aqui para o Romário ler apenas aqui o versículo 4. Então, não, desculpe, só o versículo 3, desculpe, vai lá. Vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam perguntando: é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Certo, então veja, eles perguntam, é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? É lícito, é legal, é um direito do marido repudiar por qualquer motivo? Agora lê o versículo 8. Respondeu-lhe Jesus: por causa da dureza do vosso coração é que Moisés lhes permitiu repudiar essa mulher. Entretanto, não foi assim desde. Então Jesus ele faz uma correção aqui. Eles perguntam, é lícito? É um direito? Jesus explica para eles que Moisés permitiu. Então é uma permissão, é um possível direito, certo? Então é permitido que você faça isso, não é uma regra, não é um direito que você tem, não é um dever que você tem, é uma permissão que você tem. Então Jesus corrige a observação deles, eles observaram o texto do Antigo Testamento de maneira equivocada. Agora deixe-me ir aqui para Mateus capítulo 22. Vai lá, o versículo 24. E perguntaram: Mestre, Moisés disse, se um homem morrer sem deixar filhos, o irmão deve se casar com a viúva e ter um filho, que dará continuidade ao nome do irmão. Certo. Aí eles fazem aqui todo o argumento, aí chega versículo 28. Diga-nos de quem ela será a esposa na ressurreição. Afinal, os 7 se casaram com ela. Então veja, a pergunta deles é, a mulher tinha o marido morreu, ela casou com o irmão morreu, ela vai casando. Então, na ressurreição, ela vai ser esposa de quem? Aí Jesus responde, versículo 29, versículo 30, desculpe. Pois quando os mortos ressuscitarem,
como os anjos. Ok, então o que Jesus está dizendo é que a pergunta deles parte de uma ideia equivocada, que é a ideia de que haverá casamento depois da ressurreição dos mortos. Então, antes disso, Jesus diz: errais não conhecendo a Escritura. Então, se você não observa bem o que a Escritura diz, você também não interpreta bem. E sendo que você não interpreta, você não aplica bem. Então, você precisa saber o que está sendo dito. Você precisa entender, saber, observar o que o texto bíblico está dizendo. Então, como é que você faz isso? Você vai ler o texto bíblico. Então, lembre-se que nós estamos aqui falando de estudar a Bíblia para pregar. Sendo assim, você vai pregar, você define a passagem e você então vai ler a sua passagem. Leia várias vezes, leia em diferentes versões. Você vai ler na Revista Atualizada, na NVI, na Revista Corrigida, na Nova Almeida Atualizada, que ficou muito boa. Então, leia em diferentes versões, para que você sinta a passagem, para que você pegue a passagem. E aí, o que é que você precisa observar? O que é que você precisa notar em um texto? Você precisa notar, em primeiro lugar, qual é aquela forma literária. Aquilo é uma narrativa? Aquilo é uma poesia? Aquilo é uma carta? Na grande maioria das vezes, você consegue perceber isso rapidamente, não é? Então, se você está lendo um livro dos Salmos, você precisa saber que você está lendo ali poesia. Ali é poesia hebraica. Se você está lendo um texto do Evangelho, ali você está lendo um Evangelho, uma carta paulina. Então, você tem que observar qual é a forma literária. Por quê? Porque a forma literária, ela interfere na sua interpretação. Certo? Então, um texto poético não pode ser interpretado como um texto narrativo. Então, quando Salomão diz, por exemplo, assim: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Que literatura é essa? Isso é um provérbio. Texto de provérbio não é texto profético. Isso significa que, quando Salomão diz que a resposta branda desvia o furor, ele não está dizendo para você que todas as vezes que você der uma resposta branda, a pessoa vai ter o seu furor desviado. Certo? Então, ensina a criança o caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Isso não é uma profecia, isso é um provérbio. Você pode ensinar a criança no caminho que você deve andar, mas as chances dele se desviar desse caminho são mínimas. É isso que o texto do provérbio está querendo dizer. Agora, isso é uma garantia? É certeza? Pode ter certeza que ele não vai se desviar? Não. Certo? Então, não é uma promessa, não é um texto profético, porque é uma poesia. Você precisa entender um provérbio. Então, a literatura de um texto interfere na sua interpretação. Quando Salomão diz assim: as éguas dos carros de Faraó te comparo, ó amada, ele está utilizando uma poesia. Não é para ser tomada literalmente. Na época era um elogio, né? Para nós cearenses, o termo égua tem outra conotação, né? Exatamente, você vai usar um elogio dessa, ela vai olhar para você: ah, égua. Se fosse em João Pessoa, seria oxi boy. Então, você observa qual é a literatura, quais são as características dessa literatura, você precisa entender como funciona aquela literatura, e aí vem a dica. Se você puder adquirir o livro Entendes o que Lês, do Gordon Fee, você precisa adquirir esse livro. Okay? Então, esse é um livro que você deve ter na sua biblioteca, e que você faria muito bem se você lesse esse livro.
Ou esse livro, também tem o livro de hermenêutica do Walter Kaiser, ele tem a mesma ideia desse livro, porque esse livro, ele faz uma abordagem hermenêutica nas diferentes literaturas bíblicas, ok? Para que você tenha uma boa compreensão de como funcionam as literaturas, para que você saiba interpretar o livro de Atos como um livro narrativo, quais são as regras de interpretação de um livro narrativo, quais são as regras de interpretação de uma carta, quais são as regras de interpretação de uma carta. Então, você precisa olhar para um texto e entender qual é a literatura daquele texto. Em segundo lugar, você também precisa observar o contexto em que aquele texto está inserido. Quais contextos? O contexto histórico. O que estava acontecendo aqui? Quando o apóstolo Paulo, ele escreve, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. O que estava acontecendo ali na igreja de Roma? Qual era o contexto histórico ali? Ok? Ou, outro ponto também muito importante, quais são os elementos nesse texto que eram típicos das pessoas daquela época e que não são típicos dos nossos dias? Então, em Atos capítulo 4, por exemplo, quando diz lá que a guarda do templo foi lá prender Paulo, ou Pedro e João. Então, guarda do templo para as pessoas dos dias de hoje, o que é que isso significa? Guarda no templo? Polícia no templo? Hoje em dia existe polícia nas igrejas, nos templos? Não. Então, isso é totalmente estranho para os nossos dias. Você precisa observar quais são os elementos históricos, qual a relação que esse texto tem com a época em que ele foi escrito, ok? E aqui vai uma outra sugestão de leitura. Se você puder também adquirir, agora esse é um pouquinho mais caro, a editora Vida Nova lançou um comentário, chamado Comentário Histórico-Cultural da Bíblia, ou do Novo Testamento, de um escritor chamado Craig Keener. É um comentário grosso, ele fica em pé, se você deixar ele em pé assim, e ele vai por todo o texto do Novo Testamento, comentando só esses elementos aqui, esses elementos históricos. Por exemplo, uma vez eu estava pregando, lá no texto de Atos, capítulo 8, o apedrejamento de Estevão, e esse texto me explicou como eram os apedrejamentos daquela época. Isso é você observar o contexto histórico do texto. Ele também me explicou por que Jesus ficou em pé e Estevão olhou para o céu e Jesus estava em pé e não sentado no trono. Por que Jesus estava em pé? Isso era um elemento que as pessoas daquela época, quando lessem, iriam entender. Mas e nós entendemos? Ele explica que, como Estevão estava fazendo parte de um tribunal, quando o juiz ia emitir a sentença, o juiz ficava de pé. Então, Jesus ficou de pé porque Jesus estava inocentando Estevão. No julgamento dos homens, Estevão estava condenado, mas no julgamento de Cristo, Estevão estava inocentado. Então, isso é você observar o contexto histórico do texto. Quais são os elementos do texto que são ligados ao seu tempo histórico e que não tem tanta relação assim conosco hoje. Esses dias eu estava dando aula em Romanos capítulo 8, e tem um elemento lá que a leitura superficial, você não percebe, mas Romanos 7, o apóstolo Paulo diz assim: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Então, quando o apóstolo Paulo diz isso, ele está se referindo a uma forma de punição romana, em que eles amarravam corpos mortos nas costas dos presos. Então, o apóstolo Paulo, ele, citando o seu estado em Adão, ele diz que ele já morreu para Adão, mas ele ainda carrega em si o seu corpo morto, que ainda fede, que ainda cheira, que ainda causa prejuízos para ele. Então ele diz: quem me livrará desse corpo morto?
Aí no versículo seguinte ele fala, graças a Deus por Jesus Cristo. Então, isso é você perceber, observar o contexto histórico. Você observar quais elementos daquele texto que são daquela época e que por isso você precisa entender estes elementos. Então, no contexto histórico, pessoal, você precisa, lembre-se disso, observar duas coisas. Qual era a circunstância que estava acontecendo ali. Então, o que estava acontecendo que levou à produção daquele texto e quais elementos naquele texto que são comuns àquele tempo e que são estranhos aos nossos dias. Você precisa perceber isso daí também. O contexto textual imediato. Como esse texto está relacionado com o texto anterior. Por exemplo, justificados, pois, mediante a fé, você tem um pois aí, né? Então, esse pois está me dizendo que existe uma relação desse texto com o texto anterior. Não é? Ou então, porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora. Esse porquanto me indica que existe uma relação desse texto com o texto anterior. Rogo-vos, pois, pela misericórdia de Deus, que apresentei os vossos corpos, Romanos capítulo 12. Então, existe uma relação de Romanos 12 com o texto anterior. Você precisa observar isso. Qual é o contexto imediato do seu texto? Lembre-se daquela frase clássica, texto fora de contexto é pretexto para heresia. Certo? Lembra do exemplo que eu dei ontem? De todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Esse texto interpretado fora do contexto, se você não observa o contexto em que ele está inserido, você vai dar o que você quiser para todas as coisas. O que você quiser para o que é esse bem dos que amam a Deus. Agora, quando você observa o contexto, agora você é capaz de entender o que é que Paulo está falando por todas as coisas e o que é que Paulo está falando por bem. Exemplo clássico. Irmãos, eu espero que você, Robert, nunca tenha feito isso. Você está lá na sua igreja, aí chega só 2 irmãos para o culto. Aí você diz assim, irmãos, graças a Deus por vocês 2, porque a Bíblia diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei. Né? Então, vamos poder fazer um culto aqui, porque onde tiver 2 ou 3, ali estarei. Texto fora de contexto. Porque o contexto ali é o contexto de disciplina, de testemunho. Então, você tem que chamar 2 ou 3 testemunhas. E essas testemunhas têm autoridade dada por Cristo para testificar do que está sendo acontecido em termos de pecado ali. Então, todo texto precisa ser interpretado dentro do seu contexto. E você precisa observar qual é o contexto ali. E qual é o contexto mais amplo. Como esse seu texto faz parte do argumento do livro. Por exemplo, Romanos capítulo 5. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Esse pois aqui, ele se relaciona com os capítulos 1 a 4, onde o apóstolo Paulo fala da justificação pela fé. E isso tudo se relaciona com o argumento do livro. O argumento de Romanos é centrado em torno da seguinte frase: o Evangelho é a justiça de Deus, revela a justiça de Deus. Pois não me envergonhe do Evangelho, pois ele é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho. Então o apóstolo Paulo vai me explicar como funciona a justificação pela fé expressa no Evangelho. Então ele faz isso dos capítulos 1 a 4. No capítulo 5 a 8, ele vai me falar dos benefícios da justificação. Então, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus e nos gloriamos na esperança. Lá no capítulo 8 ele vai falar de vários outros benefícios, temos o Espírito Santo, somos guardados e tudo mais. Então você está entendendo o seu texto
como parte de um argumento do livro. O contexto textual mais amplo. Também é importante que você observe a gramática. Só uma observação aqui, pessoal. O fluxograma ajuda você em tudo isso daqui, certo? Então, o fluxograma, ele vai ajudar você a entender ali qual é o contexto imediato, porque você colocou lá, justificados, pois, mediante a fé. Você quer entender, isso daqui se relaciona com o quê? Aí você vai olhar o contexto imediato. Agora, a gramática, você marcou os verbos, você precisa marcar os verbos. Quais são os termos mais importantes do seu texto? O que está sendo mais importante ali em termos de palavras? Verbo sempre é importante. Marque os verbos, porque você vai precisar estudar os verbos. Veja ali quais são os termos mais presentes. Existe termo enfatizado, existe termo aqui que é repetido, existe algum termo que resume o argumento aqui? Então, em Romanos 5, por exemplo, os versículos 1 e 2, quais termos você percebe que são os mais importantes ali? Justificados é muito importante, paz, certo? É muito importante, nos gloriamos, esperança é um termo importante, por meio de quem, você precisa estudar o que é esse por meio, qual é o significado dessa ideia. O termo graça, ali é um termo importante. Então, a sua observação do texto, você vai marcar aqui quais são os termos chaves, quais são os termos aqui que eu preciso explicar para as pessoas, os termos dos quais depende a interpretação deste texto. Então, resumindo aqui, o que é que você precisa observar no texto? A literatura, eu pulei aqui a estrutura, porque isso daqui está no fluxograma, certo? O contexto histórico e imediato e a gramática. Isso daqui nada mais é do que interpretação histórico, gramatical e literária. É hermenêutica. Perceberam? É a aplicação de hermenêutica. O que você precisa estudar num texto? Você precisa estudar a literatura do texto, o contexto daquele texto e a gramática daquele texto. É isso que você precisa. Lembre-se disso. Eu preciso estudar esse texto. O que eu vou estudar? Eu tenho que saber qual é a literatura do texto, qual é o contexto desse texto e qual é a gramática desse texto. Na literatura eu vou identificar qual é a literatura, no contexto eu vou identificar qual é o contexto histórico, o contexto textual, e na gramática quais são os termos mais importantes daquele texto. Por exemplo, vamos aqui para Hebreus, capítulo 12, versículos 1 e 2. Vamos observar esse texto. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, e assim segue o texto. Qual é a literatura desse texto? Qual é a literatura? Ele faz parte de uma carta, né? Por vezes, uma carta pode acabar tendo uma poesia, um hino, o apóstolo Paulo faz isso, mas não é o caso aqui. Então, esse é um texto que faz parte de uma carta, certo? Qual é o contexto? Vamos pensar aqui o contexto imediato. Como é que eu posso perceber a relação desse texto com os textos anteriores? Pelo portanto. Então, é uma conclusão. Então, esse texto está me explicando uma conclusão para o que estava sendo dito anteriormente. Aí você vai ver o que estava sendo dito anteriormente. Você tem ali a galeria dos heróis da fé. Então, portanto, a conclusão, o resultado final disso que eu acabei de dizer é isso daqui, ok? Então, você observou o contexto imediato. Vamos observar se nesse texto há alguns elementos que eram típicos da sua época e que talvez não sejam para a nossa época. Vocês conseguem identificar? Tem.
certo? Às vezes nós não conseguimos identificar, justamente porque nós não estamos nessa época, mas com um estudo, com leitura de um comentário, você vai conseguir identificar. Por exemplo, aqui ele fala de correr a carreira. Então, isso aqui se remete sim, ele fala de nuvens de testemunhas e correr a carreira diante dessas testemunhas. Isso daqui remete aos jogos atléticos da sua época, as corridas, as maratonas daquela época, certo? Também, o texto aqui fala, não fazendo caso da ignomínia. Que ignomínia é essa que Jesus suportou na cruz? Que vergonha foi essa que Jesus suportou na cruz? O autor de Hebreus enfatiza isso, né? Que Jesus suportou uma vergonha na cruz. Qual foi a vergonha que Jesus... Que vexame foi esse que Jesus passou na cruz? É porque naquela época a crucificação, o preso era colocado nu na crucificação, certo? Então isso daqui se refere ao fato de Jesus ter sido crucificado nu. Ele não fez caso dessa vergonha que ele passou lá. Foi o ápice da sua humilhação enquanto ele esteve aqui na terra, mas ele agora está assentado no trono de Deus. Então você precisa observar quais são esses elementozinhos históricos, e às vezes você percebe isso lendo um comentário. E também observar, esse texto aqui está assim, qual era a situação que estava acontecendo naquela época? Qual era o problema aqui? O autor de Hebreus está escrevendo para pessoas que estavam desanimando na fé, certo? Então, aqui ele está lidando com esse problema do desânimo das pessoas. É um texto que está tratando a respeito deste assunto. Então, você observou aqui a literatura, você observou aqui também o contexto histórico e imediato, e agora você vai observar a gramática. Quais são os termos que vocês considerariam cruciais para a interpretação desse texto? Testemunhas é crucial, você vai ter que entender aqui que testemunhas são essas. Na verdade, a expressão, né, nuvem de testemunhas, isso precisa ser compreendido, eu preciso estudar sobre isso. Os verbos você sempre tem que estudar. Desembaraçando, o que é que isso quer dizer? O que mais? Perseverança. Olhar, autor, consumador, ignomínia, que vergonha é essa, né? Também, obviamente, a gente tem que estudar aqui o verbo correr com perseverança, tenazmente. Uma vez eu estava pregando lá em Filipenses, se eu não me engano era em Filipenses, aí eu pregando no texto, o texto falava de porfia, e eu não estudei a palavra porfia e não expliquei na pregação. Aí quando foi no final, o pastor da igreja abriu para perguntas, e a pessoa perguntou exatamente isso. Pastor, o que é porfia? E eu não tinha estudado. E eu fiquei todo errado, porque na época eu não sabia o que era porfia. Então, estude as palavras difíceis também. Você precisa dizer para as pessoas o significado. Tenazmente é uma palavra que você não usa, né? Você não chega assim, Tony, eu estou com uma dor que tenazmente me ataca. Ninguém usa essa palavra, então você precisa estudar essa palavra. Desembaraçando-nos de peso, palavra peso, eu preciso entender que peso é esse, certo? Então aqui nós não estamos interpretando, nós estamos observando. O que eu preciso estudar nesse texto? Então você está selecionando aqui quais são os termos centrais, certo? Então essa é a parte da observação. E eu não vou entrar na interpretação, porque senão a gente vai extrapolar o nosso tempo. Eu vou parar na metade da parte da interpretação. Nós vamos deixar para amanhã,
Ok? Quinta, isso mesmo. Quinta-feira a gente continua esse assunto. Tá bom, meus irmãos? Deus abençoe, um bom descanso para vocês. Até quinta-feira.